Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o livro mais pedido aqui do canal, Marketing 4.0, do tradicional ao digital, do pai do marketing, Philip Kotler. Vale cada segundo desse vídeo. Vem comigo e se joga! Ponto forte desse livro é a facilidade de ler. Ele segue aquele formato bem típico do Kotler, que é te dar uma base teórica, te mostrar uma série de exemplos reais e bem práticas, te dar diagramas, tudo muito explicado. E agora ele incluiu mais 2 itens que vão tornar essa sua leitura muito mais dinâmica. O primeiro deles é um resumo e o outro é uma série de perguntas, que é uma espécie de provocação para você entender se está realmente aplicando aquilo de alguma forma no seu negócio e também para parar e entender um pouquinho, refletir um pouquinho mais a respeito do que você acabou de ler. Um outro ponto é que ele vai trazer muito mais métrica para dentro desse livro do que é comum ver em outros livros do Kotler. Então esteja preparado para trabalhar com coeficientes, taxas de conversão e algumas fórmulas. O livro vai começar trazendo uma explicação mais aprofundada a respeito do que nós estamos vivendo nesse momento, com um consumidor muito mais conectado, bombardeado por muito mais informação e, por consequência, mais distraído. Ele vai mostrar a importância de uma marca ser recomendada, ou seja, estar perto desse consumidor através do boca a boca e daquilo que amigos e familiares vão recomendar aos nossos clientes. Esse livro também é uma ode ao Omnichannel, que é estar onde o seu cliente está, não importa se seja um canal online ou offline. Nessa parte teórica, outros pontos que também merecem destaque é o fato dele falar a respeito de marcas que sejam inclusivas e não somente exclusivas. A gente sabe que criar marcas desejadas, muito caras, premium, né, sempre foi uma coisa muito importante dentro do marketing. Ele vai falar de inclusão, como por exemplo Tata Motors com seu carro de $2.000, e ele também vai falar a respeito de cocriação e colaboração em contraste com concorrência acirrada. Esse é um ponto que chama demais a minha atenção porque é algo que eu defendo no meu dia a dia. O Philip Kotler é um defensor dos 4 P's de marketing. Esses P's são todos derivados dos termos em inglês e acabam gerando uma certa confusão na nossa cabeça. Eu prefiro falar de mix de marketing, baseado em cocriação na hora de falar de produto, de precificação dinâmica na hora de falar de formação de preço, de comunidade na hora de falar de logística e entrega e de conversação, traçando um paralelo com comunicação. Ele também, junto com essa mudança, né, com essa tentativa de trazer um conceito mais amplo a respeito do tradicional ao digital, vai tentar mostrar um novo formato de processo de compra, né, um novo caminho do consumidor na sua relação com marcas. Ele vai, inclusive, delimitar que o novo objetivo do profissional de marketing basicamente levar o cliente da assimilação até a apologia. Camila, o que é isso? Me explica melhor. Vamos ver item a item. O processo de compra desse novo cliente, muito mais digital, inicia-se na etapa de assimilação, que é eu sei que esse produto existe. O próximo passo é a atração, que significa eu gosto desse produto ou serviço. E em seguida, vem a arguição, que é uma espécie de curiosidade, o momento de eu estou convencido em comprar esse produto. Na sequência está a ação, que é o fato de comprar. E por último, a apologia, que é recomendar o produto ou serviço que você acabou de adquirir. Ele defende que esse processo possui pontos de contato. O primeiro é o próprio, é aquilo que o consumidor tem dentro da cabeça dele, uma coisa muito pessoal e até subjetiva a respeito da concepção que ele cria de uma marca. O próximo passo é o boca a boca, é aquilo que os outros estão falando, né? Tudo a ver com mídia social. E o terceiro é um ponto de contato externo, é onde finalmente entra a comunicação mais tradicional, que é a publicidade e a propaganda. E agora é o momento do livro em que tudo fica realmente bem digital. Ele vai explicar o coeficiente de ação, que é uma relação entre quem lembra da marca e a participação de mercado dela, e também o coeficiente de defesa, que é num grupo foco você estabelecer uma relação entre quem lembra da marca e quem recomenda aquela marca. Já nas taxas de conversão, ele segue a mesma metodologia bem prática, bem aplicada,
sustentável, mas sempre relacionando uma etapa com a anterior, que é o modelo típico da taxa de conversão. No caso da taxa de atração, em cada uma dessas etapas, ele vai dando soluções para onde quer que a sua marca esteja sentindo dificuldade, como por exemplo falando de marketing de conteúdo, ou do uso de redes sociais, ou então de comunidades para gerar conversação, e inclusive de novos formatos de pós-venda para etapa tão importante que é a de apologia, de recomendar marcas, onde ele faz todo um apanhado lá da parte muito mais teórica, onde ele fala do comportamento do consumidor conectado. Aí agora vem uma parte que eu adorei do livro, que ele vai falar de arquétipos, modelos assim mais padronizados a partir de comportamentos e de características de cada setor e das marcas que compõem esse setor. São basicamente 5 arquétipos. O formato de maçaneta de porta, com consumidores que têm pouca fidelidade a marcas em mercados muito concorridos, típicos dos bens de consumo. Nota que ele está relacionando cada etapa do processo de compra, que vai lá da assimilação até a apologia. Um outro arquétipo é o arquétipo do peixinho dourado, onde você precisa aumentar a curiosidade do seu cliente, típico do mercado de turismo e também dos mercados organizacionais ou B2B. Um outro arquétipo é o arquétipo de trompete, típico do mercado de carro de luxo. Muita gente ama a marca, mas nem todo mundo que ama vai acabar comprando os produtos ou serviços. Um outro arquétipo, o arquétipo de funil, típico do mercado de serviços, onde você tem que ter foco na experiência. Por último, ele vai falar do arquétipo de gravata borboleta, que seria um arquétipo ideal, onde cada etapa funciona do jeito que deve funcionar. Ponto importante é a etapa da curiosidade. Tem que ter cuidado. Muita curiosidade pode significar que o seu cliente tem muitas dúvidas, que ele está inseguro em relação à decisão que ele vai comprar. Mais um momento em que o Kotler vai relacionar fórmulas com conceitos bem teóricos. É o coeficiente de defesa da marca. Ele vai citar algumas características que marcas, assim como pessoas, devem ter para ser humanizadas. Ponto importante. Por que uma marca tem que ser humanizada? Por um único motivo, para que ela possa ser perdoada. Marcas perfeitas que não sejam humanas não podem errar. E no momento em que a gente tem que garantir que o nosso consumidor vai nos recomendar, a gente tem que saber estabelecer uma relação de transparência, de parceria e de, claro, de poder errar de vez em quando para então ser perdoado. Primeira característica, fisicalidade. Típico de marcas que tem isso muito forte é quem tem experiência no design do produto, né? Um produto muito primoroso. Ele fala de Apple e de Google. Uma outra característica, intelectualidade. Marcas que transpiram inovação e vanguarda, como por exemplo Tesla e Uber. Sociabilidade, capacidade de se comunicar. A mídia social entra muito forte aqui. Ele vai dar o exemplo da Zapo. Mas ele também vai falar de emocionalidade. Marcas que levantam uma bandeira, defendem uma causa e se conectam de forma muito forte com seu consumidor, como por exemplo a Dove. Ele também vai falar de personalidade, marcas que defendem causas, assim como a Domino's. E uma última característica é a moralidade, a capacidade de fazer a coisa certa, de crescer, mas mesmo assim com cuidado, por exemplo, com a sustentabilidade, onde ele vai dar um exemplo brasileiro, que foi uma ação da OMO e do consumo consciente de água. Então vocês já notaram que o Kotler está trazendo muitos exemplos, ele conta cada case. Aqui eu tô falando de forma bem resumida, mas o livro é bem rico de informação, apesar de ser fininho, fácil de ler. E agora vem um momento já que a gente tá muito consciente e já conseguiu identificar uma série de pontos onde a gente pode melhorar no nosso dia a dia, na nossa empresa ou na marca que a gente gerencia. Ele vai falar a respeito de conteúdo. Ele vai falar da necessidade do conteúdo ter alta qualidade, dele ser original e rico e de como ele vai ter melhores resultados quando aplicados na etapa de arguição, ali da curiosidade e da assimilação, que é a jornada da descoberta. Ele vai trazer algumas pesquisas, como por exemplo a realizada pelo YouTube, que mostra que conteúdos que tenham rostos humanos, animação e que tenham uma história, o storytelling, são muito mais eficazes na hora de converter consumidores. Basicamente, o marketing de conteúdo vai ser a habilidade que uma marca tem de criar,
ampliar, distribuir e entregar conteúdo em cada uma dessas etapas para um público extremamente definido. A gente já falou sobre a importância disso aqui no canal e de como essa prática pode ser subvertida. Então tá aqui o pai do marketing falando que marketing de conteúdo bem feito traz resultados, mas ele precisa ser bem feito. Ele fala sobre uma série de exemplos onde você mistura o on com o off, mas assim como marcas que têm coisas separadas, mas elas entregam jornadas parecidas. Ele vai falar sobre 3 pontos que tem que ficar na nossa cabeça para a gente pensar e tentar aplicar no nosso dia a dia. O primeiro deles é o uso de aplicativos. Você está na mão do teu cliente. O teu cliente está na tua loja física, mas ele está pesquisando outras coisas no celular. O segundo deles é o uso de gamificação, como por exemplo o sistema de fidelidade, um sistema de pontos, que é você colocar o teu cliente dentro dessa sensação da recompensa que o jogo traz. Por último, ele vai falar a respeito da necessidade de termos o processo de CRM, de relacionamento com o cliente. CRM não é sinônimo de software, é sinônimo de processo. Ele vai dar o exemplo da excelente estratégia da Nike para estar próxima dos seus clientes, baseado nos seus comportamentos e mais uma série de coisas bem importantes na hora de mapear o nosso cliente. Gente, para fechar esse livro e esse vídeo, vamos falar do fator uau, a capacidade que a gente tem de surpreender o nosso cliente e de gerar uma recompensa tão grande para ele, uma sensação tão boa de felicidade a ponto que seja impossível da gente não ser recomendado. Eu espero que seja assim, com um grande uau, que você esteja terminando esse vídeo. Até a próxima!